Vamos ler agora o capítulo 31 de Ezequiel. Ele fala sobre o destino do Egito. Diz assim a partir do versículo 1. No 11º ano, no terceiro mês, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, diga a Faraó, rei do Egito, e à multidão de seu povo: A quem você é semelhante em sua grandeza? Eis que a Assíria era um cedro no Líbano, de lindos ramos, de sombrosa folhagem e de grande estatura, cujo topo chegava até as nuvens. As águas o fizeram crescer. As fontes do abismo o fortaleceram, fazendo correr as suas torrentes no lugar em que ele estava plantado, e enviando os seus ribeiros para todas as árvores do campo. Cresceu mais do que todas as árvores do campo. Os seus galhos se multiplicaram e os seus ramos se alongaram, por causa das muitas águas durante o seu crescimento. Todas as aves do céu se alinharam nos seus galhos. Todos os animais do campo davam cria debaixo dos seus ramos. E todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Ele era formoso na sua grandeza e na extensão dos seus ramos, porque as suas raízes estavam junto às muitas águas. Os cedros no jardim de Deus não lhe eram rivais. Os ciprestes não igualavam os seus ramos. E os plântanos não tinham renovos como os seus. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava a esse cedro na sua formosura. Eu o fiz formoso com a multidão dos seus ramos. Todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tinham inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Deus, visto que ela elevou a sua estatura, o seu topo chegou até as nuvens e o seu coração ficou orgulhoso na sua altura. Eu entregarei essa árvore nas mãos da mais poderosa das nações, que certamente lhe dará o tratamento que a sua impiedade merece. Eu a rejeitei. Os mais terríveis estrangeiros dentre as nações a cortaram e a abandonaram. Os seus galhos caíram sobre os montes e por todos os vales. Os seus ramos jazem quebrados em todos os ribeiros da terra. Todos os povos da terra se retiraram da sua sombra e a deixaram. Todas as aves do céu habitaram nas suas ruínas e todos os animais selvagens se acolherão sob os seus ramos. Isso aconteceu para que todas as árvores junto às águas não elevem a sua estatura, nem levantem o seu topo até as nuvens, e para que as bem regadas não venham a confiar em si por causa da sua altura, porque todas foram entregues à morte, às profundezas da terra, no meio dos filhos dos homens, com os que descem à cova. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que a árvore desceu ao mundo dos mortos, fiz com que houvesse luto por causa dela, cobri o abismo, retive as suas cadeias e as suas muitas águas se detiveram. Cobri o Líbano de preto por causa dela, e todas as árvores do campo ficaram murchas por causa dela. Fiz tremer as nações ao som da sua queda, quando a fiz descer ao mundo dos mortos com os que descem ao abismo. Todas as árvores do Éden, as mais bonitas e as melhores do Líbano, todas que foram regadas pelas águas, se consolavam nas profundezas da terra. Também estas, com ela, descerão ao mundo dos mortos para juntar-se com os que foram mortos à espada. Sim, os que foram o braço dela e que estavam assentados à sua sombra entre as nações. A quem, pois, você é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden. No entanto, você descerá às profundezas da terra com as árvores do Éden, no meio dos incircuncisos, você jazerá com os que foram mortos à espada. Este é Faraó e toda a sua pompa, diz o Senhor Deus. Chegamos ao capítulo 32 de Ezequiel. Ele fala sobre a lamentação sobre Faraó, rei do Egito. Diz assim a partir do versículo 1. No 12º ano, do 12º mês, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, faça uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e diga: Você foi comparado a um leão entre as nações, mas não passa de um crocodilo nas águas, agitando as águas, turvando-as com os pés, sujando os rios. Assim diz o Senhor Deus: Estenderei sobre você a minha rede no meio de muitos povos,
que o puxarão para fora da minha rede. Eu o deixarei no chão, eu o lançarei em campo aberto. Trarei sobre você todas as aves do céu, e os animais de toda a terra se fartarão da sua carne. Porei as suas carnes sobre os montes e encherei os vales com o seu cadáver. Com o seu sangue que se derrama, regarei a terra até os montes, e deles se encherão os ribeiros. Quando eu o extinguir, cobrirei os céus e farei escurecer as estrelas. Encobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Por sua causa vestirei de preto todos os brilhantes luzeiros do céu, e trarei trevas sobre seu país, diz o Senhor Deus. Afligirei o coração de muitos povos quando se levar às nações, às terras que você não conheceu, a notícia da sua destruição. Farei com que muitos povos fiquem espantados a seu respeito, e os seus reis tremam de medo, quando eu brandir a minha espada diante deles. No dia em que você cair, eles ficarão tremendo sem parar, com medo de perder a vida. Pois assim diz o Senhor Deus: a espada do rei da Babilônia virá contra você. Farei com que a multidão do seu povo caia à espada de valentes guerreiros, que são todos os mais terríveis das nações. Eles acabarão com o orgulho do Egito, e todo o seu povo será destruído. Destruirei todos os seus animais junto às muitas águas, que nunca mais serão turvadas por pés humanos ou por cascos de animais. Então farei assentar as suas águas e farei correr os seus rios como o azeite, diz o Senhor Deus. Quando eu tomar o Egito em desolação e a terra for destituída de tudo o que a enchia, e quando eu destruir todos os que nela habitam, então saberão que eu sou o Senhor. Esta é a lamentação que se fará, que farão as filhas das nações sobre o Egito, e todo o povo se lamentará, diz o Senhor Deus. Agora o contexto é falar sobre o Egito desce alguns dos mortos. A partir do versículo 17 diz assim: no 12º ano, aos 15 dias do primeiro mês, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, plantei sobre a multidão do Egito e faça-a descer, ela e as filhas das nações poderosas, às profundezas da terra, juntamente com os que descem à cova. Diga o seguinte: você pensa que supera os outros em beleza? Pois agora desça e deite-se com os incircuncisos, no meio daqueles que foram mortos à espada. Eles cairão. Ele foi entregue à espada. Arrastem o Egito e toda a sua multidão. Do mundo dos mortos, os mais poderosos dos valentes, juntamente com os que socorrem, lhe dirão: eles desceram, lá jazem eles, os incircuncisos mortos à espada. Ali está a Assíria com todo o seu exército, ao redor dela todos os seus túmulos. Todos eles foram mortos, caíram à espada. Os seus túmulos foram postos nas extremidades da cova, e todo o exército da Assíria se encontra ao redor do seu túmulo. Foram mortos, caíram à espada todos esses que tinham causado espanto na terra dos viventes. Ali está Elão com todo o seu exército, ao redor do seu túmulo. Todos foram mortos, caíram à espada. Desceram incircuncisos às profundezas da terra, esses que causaram terror na terra dos viventes. Levaram a sua vergonha com os que desceram à cova. No meio dos mortos lhe puseram um leito entre todo o seu exército, ao redor dele estão os seus túmulos. Todos esses circuncisos foram mortos à espada, porque causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que desceram à cova. Foram postos no meio dos que foram mortos. Ali estão Meseque e Tubal com todo o seu exército. Ao redor deles estão os seus túmulos. Todos eles são incircuncisos e foram mortos à espada, porque causaram terror na terra dos viventes. E estão com os valentes dos tempos antigos que, dentre os incircuncisos, foram mortos e desceram ao mundo dos mortos com as suas próprias armas de guerra e com a espada debaixo da cabeça. A iniquidade deles está sobre os seus ossos, porque eram o terror dos heróis da terra dos viventes. Também você, Egito, será quebrado no meio dos incircuncisos, e jazerá com os que foram mortos à espada. Ali está Edom,
os seus reis e todos os seus príncipes, que apesar do seu poder, jazem com os que foram mortos à espada. Estes jazem com os incircuncisos e com os que desceram à cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles e todos os sidônios, que desceram com os que foram mortos, envergonhados com o terror causado pelo seu poder. Eles jazem circuncisos com os que foram mortos à espada, e levam a sua vergonha com os que desceram à cova. Faraó os verá e se consolará sobre toda a sua multidão. Sim, o próprio Faraó e todo o seu exército foram mortos à espada, diz o Senhor Deus, porque também eu pus o meu espanto na terra dos viventes. Por isso, ele jazerá no meio dos incircuncisos, com os que foram mortos à espada. Faraó e todo o seu povo, diz o Senhor Deus. Vamos ler agora o capítulo 33 de Ezequiel. Ele fala sobre o dever do verdadeiro atalaia. A partir do versículo 1 diz: A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, fale aos filhos de seu povo e diga-lhes: Quando eu fizer vir um exército inimigo sobre a terra, se o povo dessa terra escolher um homem no meio deles e o constituir por seu atalaia, e se, ao ver que o inimigo se aproxima, esse atalaia tocar a trombeta e avisar ao povo, então aquele que ouvir o som da trombeta e não se der por avisado, se o inimigo vier e o abater, esse será responsável pela sua própria morte. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, será responsável por sua própria morte. Se ele tivesse dado atenção ao aviso, salvaria sua vida. Mas, se o atalaia vir que vem o inimigo e não tocar a trombeta e o povo não for avisado, se o inimigo vier e abater um deles, este foi abatido na sua maldade, mas quem será responsável pela morte deste é o atalaia. Quanto a você, filho do homem, eu o constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Se eu disser ao ímpio que ele certamente morrerá, e você não falar para advertir o ímpio do seu mau caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas, se você falar ao ímpio para o avisar do seu mau caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Filho do homem, diga à casa de Israel: vocês dizem, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos por causa deles, como poderemos viver? Diga-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertam-se dos seus maus caminhos, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Filho do homem, diga aos filhos do seu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Quanto à maldade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua maldade. Nem o justo pela sua justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, fizer maldade, não me lembrarei de nenhum dos seus atos de justiça, e ele morrerá por causa da injustiça que cometeu. E quando eu disser ao ímpio que certamente morrerá, e ele se converter do seu pecado, fizer o que é justo e reto, restituir o penhor, devolver o que roubou, andar nos estatutos da vida e não fizer maldade, certamente viverá, não morrerá. De todos os pecados que cometeu, nenhum deles será lembrado contra ele. Fez o que é justo e reto, certamente viverá. No entanto, os filhos do seu povo dizem: o caminho do Senhor não é reto, mas é o caminho deles que não é reto. Se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, morrerá nela. E, se o ímpio se converter da sua maldade e fizer o que é justo e reto por causa desses atos, viverá. No entanto, vocês dizem: o caminho do Senhor não é reto, mas eu o julgarei, cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. E aí o contexto agora vai ser falar sobre a queda de Jerusalém e as suas causas.
a partir do versículo 21, diz assim: no 12º ano do nosso exílio, aos 5 dias do 10º mês, veio a mim um sobrevivente de Jerusalém, dizendo: a cidade caiu. Ora, na tarde do dia anterior, antes da chegada desse sobrevivente, a mão do Senhor havia estado sobre mim e eu recuperei a fala. Assim, pela manhã, antes de chegar aquele homem, eu havia recuperado a fala e não fiquei mais em silêncio. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, os moradores desses lugares desertos da terra de Israel estão dizendo: Abraão era um só, mas possuiu esta terra. Ora, como nós somos muitos, certamente esta terra nos foi dada como propriedade. Por isso diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: vocês comem carne com sangue, levantam os olhos para os seus ídolos, cometem assassinatos e ainda pensam que hão de possuir a terra. Vocês confiam em suas espadas, cometem abominações, cada um de vocês contamina a mulher do seu próximo e ainda pensam que hão de possuir a terra. Diga-lhes que assim diz o Senhor Deus: tão certo como eu vivo, os que estiverem em lugares desertos cairão à espada, e o que estiver em campo aberto, eu o entregarei aos animais selvagens para que o devorem, e os que estiverem em fortalezas e em cavernas morrerão de peste. Tornarei a terra em desolação e espanto, e o orgulho do seu poder chegará ao fim. Os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em desolação e espanto por todas as abominações que cometeram. Quanto a você, filho do homem, os filhos do seu povo falam de você junto às paredes e nas portas das casas, dizendo um ao outro, cada um ao seu irmão: venham, vamos ouvir a palavra que procede do Senhor. Eles vêm até você como o povo costuma vir. Assentam-se diante de você como meu povo e ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Com a boca professam muito amor, mas o coração deles só cobiça lucro. Para eles, você não passa de alguém que canta canções de amor, tem uma bela voz e é um bom músico, porque ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Mas, quando isso vier, e certamente virá, então saberão que um profeta esteve no meio deles.